e paz, queridos, queridas. Então, a ver que o sotaque é um pouco diferente. Se não perceberem qualquer palavra, qualquer coisa, ó, Mirtz, esse português brasileiro, não conseguimos perceber, tá bem? A gente vai partilhar, né, aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações nesse tema que é extremamente inspirador, né? O tema escolhido é mesmo muito bom, a gente sempre já começa logo a ser moldado quando nós lemos o texto de Jeremias, né? Assim? Bom, a apresentação foi feita de manhã, foi lida aí tudo que dizem a meu respeito. Tudo aquilo que dizem a meu respeito foi lido, e para mim eu quero dizer somente que é mesmo uma grande alegria poder estar aqui. Deus tem seus caminhos, né? E eu creio que foi o caminho que Ele traçou e escolheu, foi que eu estivesse aqui hoje com as irmãs e pudesse partilhar a palavra, e creio que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém? Para mim, eu compartilhei até ontem com a irmã Olga que eu já comecei a colher os bons resultados, né, do congresso. Só de partilhar com uma pessoa assim, que eu não estaria fazendo um trabalho, um atendimento que eu faço às sextas-feiras, porque eu estaria a me preparar para vir para um congresso, e a pessoa perguntou, sobre o que é o congresso? E só de falar do projeto das Déboras, do desafio da oração, da intercessão, do que são essas mães de oração, a pessoa chorou muito, e ela disse assim, olha, é isso que eu preciso para a minha vida. Né? E ali a gente pôde orar com aquela pessoa que não é uma pessoa convertida, né, ao Evangelho. Nós pudemos orar com ela e foi muito bom. Eu falei, olha, já é o sinal, né, aquela pequena nuvem no tamanho da mão de um homem, que anuncia que o Senhor tem grandes coisas preparadas para nós. Amém, queridas, queridos? Cremos nisso todos, não é? E nós temos, então, o nosso tema. Qual é o nosso tema? Nas mãos do oleiro. E foi muito bom hoje pela manhã, né? Deus usou tremendamente também a vida da irmã Helena. Enquanto ela falava, eu fui também bebendo daquilo que ela ministrava, e fez muito sentido para mim. E eu creio que fez muito sentido para todos nós que estávamos aqui, né? Tudo aquilo que nós ouvimos e partilhamos aqui junto com ela, nas experiências pessoais, no ministrar da palavra, né, no desafio de descer, nos levantarmos, descermos e estarmos prontos para quê? Para ouvir lá onde o Senhor queria falar, onde Ele queria ministrar, né? Ouvir. E quando eu comecei, então, a pensar em relação a esse momento que nós teríamos juntas aqui, juntos, né? Desculpem aí os homens, mais acostumada com as Déboras toda semana, a gente acaba falando muito no feminino, né? Então eu vou sempre procurando me corrigir aí um pouquinho, tá bem? Mas pensando então em relação a isso, em relação ao que eu poderia ministrar aqui, e que tem muito, assim, vem mesmo na sequência de tudo aquilo que a irmã Helena falou, eu pensei que já que era um seminário, nós teríamos um pouquinho mais de tempo, então que a gente poderia trabalhar nesse momento, cada uma de nós, cada um de nós, nos sentindo e nos percebendo barro, ok? Então, agora a gente vai falar muito sobre o barro. Na segunda-feira, quando eu estiver ministrando, aí a gente vai focar de uma outra forma. Mas agora, nesse momento, o primeiro desafio que eu quero fazer para cada um de nós que está aqui é: que tipo de barro você seria? Se você fosse, né, e todos nós somos, porque a nossa composição é o quê? De onde foi que o nosso Deus nos criou? Do pó da terra. E o que Ele usou para misturar no pó e formar o que nós somos? A água, o barro, né? Do pó, não formou somente do pó da terra, né? Ele moldou
com as suas mãos, através da sua graça ali, o barro que nós somos, e nos formou em seres humanos. Amém? E existem muitos tipos de barro, a gente vai ver isso. Que tipo de barro você seria? Que tipo de obra você acha que resultaria daquilo que Deus está fazendo, já tem feito e ainda deseja fazer na sua vida? Você consegue pensar nisso? Imagina, assim, aquele vaso que resultaria de você. E pensa, que tipo de barro você seria? Que cor você teria? Que tipo de trabalho você imagina que o oleiro poderia fazer com você? Levando em consideração o que ouvimos aqui hoje, que o barro não tem o quê? Opinião. O barro não diz para o oleiro como é que eu quero ser. Tá bem? Mas imagine, você consegue pensar nisso? E a partir daí, então, a gente vai trabalhar esse tema. Amém, queridas? Então, qual é o pedaço do texto que nós lemos hoje, né? E que é o nosso tema é: diz o Senhor o quê? Podemos ler juntos? Eis. E como a proposta que ouvimos aqui, né, pela irmã Helena, nós vamos agora, no final, dizer, ao invés de ó casa de Israel, as Déboras vão dizer ó Déboras, e os Baraques vão dizer ó Baraques, tá bem? Então, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó Déboras. Amém? Senhor, nós queremos ouvir tua voz. Nós já temos sido tão ministradas e ministrados aqui neste lugar. Os louvores, as orações, a palavra que ouvimos pela manhã, Senhor, todos nós certamente nos sentimos como aquele barro que estava a ser moldado, mas também como aquele profeta que ouviu a tua voz dizendo: levanta-te, desce e ouve lá o que eu tenho a dizer. E Deus, agora nós queremos também ouvir a tua voz nesse momento. E declaramos desde já que nós somos barro e que tu és o oleiro. E que o que nós desejamos é que verdadeiramente, neste momento, nesta tarde, neste lugar, o Senhor faça de nós, Senhor, esse barro maleável, tratável, que pode gerar, que pode se tornar no vaso que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, nós vamos falar sobre o barro. E qual é o objetivo do oleiro com o barro? Pode passar para mim, por favor? É o quê? É moldar. E o que significa moldar? Significa imprimir um modelo. Significa vazar através de um molde, dar um modelo. Moldar e ser moldado é o quê? É um pensamento, um tema que nos inspira, que nos faz pensar, olha, eu estou a ser moldado e eu preciso ser um molde nas mãos desse oleiro. E daí nós vamos, então, tratar, isso pode passar ao próximo, e vamos perceber, e também foi uma palavra usada aqui nos cânticos, e também a irmã Helena falou em relação a isso, nós precisamos nos submeter a um processo. Se estamos a ser moldados e existe alguém que nos molda, precisamos nos submeter a um processo. E daí nós vamos pensar que existem, pelo menos, 8 tipos diferentes de barro que podem ser usados para moldar um vaso. Qual é o que diferencia esse barro? Então, pode passar mais um. Primeiro, eles variam o quê? Em resistência.
Existem alguns vasos que são feitos de determinados tipos de barro que não tem assim tanta resistência, né? A gente, por exemplo, quando compra esses vasinhos de barro para colocar as nossas plantinhas em casa, né? As nossas suculentas, as nossas rosas, as nossas flores, eles são vasos frágeis. É um barro frágil. Qualquer coisa pode partir, não é isso? E também, em termos de custo, não é um vaso caro. Por quê? Exatamente porque ele não é tão resistente, ok? Vamos lá. Segunda, variam também de cor, né? O barro, a argila, tem várias tonalidades. Eu não sei se você já teve a experiência de ver. Quando eu era miúda, morávamos próximo a um riacho, de onde tiravam, então, ali argila para fazer muitas peças de barro, né? Muitos vasos, pratos e outros objetos tiravam daquele local. E quando a gente olhava a parede de onde a argila tinha sido tirada, ela tinha várias tonalidades diferentes, fazia arcos, às vezes assim, com tonalidades diferentes. Então, ela varia de cor. Pode passar o próximo. De plasticidade, ou seja, da forma como o barro se permite ser modelado. Então, há barros com mais plasticidade, que são mais maleáveis, e existem barros que são mais difíceis de ser moldados e trabalhados. Talvez, na nossa avaliação aqui de que tipo de barro eu sou, a gente tenha que perguntar isso. Sou mais maleável, mais tratável, ou sou um barro mais resistente, né? Que não se deixa moldar com tanta facilidade. Tá bem? Pode passar mais um aí para mim. E tem a impermeabilidade, ou seja, os vasos que permitem mais que a água, o diluente dele se misture, e os barros que são mais resistentes a permitir que a água, né, esteja ali penetrando naquele barro e tornando o barro mais utilizável, mais tratável. Olha para isso e pensa. Que tipo de barro você imaginou que seria? E qual dessas características aqui se enquadram naquele tipo de barro que você imaginou que poderia ser? Resistente ou frágil? Colorido ou sem cor? Que permite ser maleável, que é mais fácil de ser tratado, ou que talvez exija um pouco mais de esforço da parte do oleiro? Você permite que a água penetre e transforme a sua estrutura, ou será que é um pouco mais resistente? E quando a gente fala sobre água, então vamos pensar que o símbolo do Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo é a água. E que quando nós falamos sobre permitir que a água, né, tome o barro que nós somos e torne esse barro mais plástico, torne esse barro mais resistente, torne esse barro mais tratável, nós estamos a falar, então, do Espírito Santo, ok? Vamos ao próximo? Então, respeitando todas as diferenças de cada barro, nós vamos imaginar que todos eles têm o seu valor. Uns dão mais trabalho, outros dão menos trabalho. Uns resistem mais ao processo, outros resistem menos, mas todos têm o seu valor. Mesmo os mais frágeis têm valor. Quem é que já não, vou usar um termo bem brasileiro aqui, tá bem? Quem é que já não namorou esses vasinhos para levar para casa? Já foram ali, já viram todas? Eu acho que todas e todos
possivelmente, já olharam ali e pensaram, olha, eu quero um desse. Já até imaginou o nome de quem vai colocar. Eu já imaginei para quem eu vou levar um e qual é o nome que eu quero colocar ali. Eu só estou a pensar ainda na frase que eu vou querer colocar e que vai vir como fruto de tudo que a gente está sendo tratado e ministrado aqui. É frágil, mas a gente quer, porque é útil, porque tem um significado, não é isso? Então, tirando todas essas diferenças, ficamos com aquilo que nos une enquanto barro. Todos nós somos úteis. Todos nós temos valor. Todos nós cumprimos a um processo, ou a um propósito. Ok? Tudo bem? Ok, então vamos lá. Então, aí a gente vai começar a falar sobre o que o barro precisa para que ele se torne naquele vaso útil que ele deve ser, naquele propósito para o qual ele foi feito. Eu penso, queridas e queridos, que todos nós concordamos que há um propósito na vida de cada um de nós, e que esse propósito é estabelecido por aquele que é o supremo oleiro das nossas vidas. Amém? Nós sabemos que não estamos aqui por acaso, amém? Sabemos que Deus nos conhece pelo nome, certo? Sabemos que Ele sabe, conhece as nossas fragilidades e a nossa essência. Sabemos que este Deus, porque nos conhece, porque foi quem nos formou, Ele sabe exatamente o que vai resultar do tratar, do moldar dele na nossa história e na nossa vida. Amém? Nós cremos assim. Mas, para que nos tornemos aquilo que ele deseja, a gente passa pelo processo, enquanto barro. E o primeiro processo é que, depois de ser retirado, né, depois de ser trazido até o oleiro aquele barro, aquela argila, ele precisa ser amolecido. Então, ele é selecionado, ele é separado. E a palavra diz que todos nós fomos escolhidos pelo Senhor, que Ele nos chamou pelo nome, que Ele nos conhece e nos chama para Ele, que com amor eterno Ele nos atrai. Não é isso? Fomos selecionados. Agora a gente precisa aprender a deixar que a água penetre na nossa essência, deixar que o Espírito transforme a nossa essência. O barro, depois que ele vai passar pelo processo da escolha, ele vai ser amolecido, como nós já vimos. Alguns vão precisar de mais água, de mais tempo de descanso, de ficar ali um pouco mais para poder absorver o máximo daquela água que vai ser suficiente para ele. Tem alguns outros tipos de barro que talvez, com muita água, diluam rapidamente, então eles precisam ir sendo trabalhados e dosados na medida certa para que tenham a consistência certa e se tornem maleáveis, tratáveis e moldáveis nas mãos do oleiro. E daí esse é o primeiro destaque que eu quero fazer também para nós aqui nessa tarde. Estamos a ser amolecidos. Estamos a ser tratados no tanque, né, no espaço da graça de Deus. E assim, é tão difícil, às vezes, passar por esse processo. E a gente vai ver que ainda vem coisa maior no barro ali. Por enquanto, fomos tirados e arrancados, fomos separados do mundo, estamos num processo de curtir, estamos ali, né, sendo curtidos na água até que nos tornemos aquele barro que devemos ser. E precisamos ser amolecidos. Num determinado momento da nossa história, nós precisaremos passar por isso. Deixar a dureza do barro arrancado da terra, para nos tornarmos amolecidos e tratados pelo Espírito Santo de Deus. E daí a gente pensa, e como isso acontece? E eu quero pensar que esse primeiro processo acontece no momento que o Senhor nos chama para si.
Se você parar e pensar em como era a sua mente, o seu coração, os seus pensamentos, seus objetivos antes de Cristo, antes de um encontro pessoal com Ele, mesmo tendo sido criados, né, pelos nossos pais ou por algum cuidador, indo à igreja e conhecendo a igreja desde muito cedo, todos nós chegamos no momento que precisamos estabelecer um relacionamento com Cristo. Concordam? E todos nós, mesmo não sabendo dizer, muitos não sabem dizer exatamente o dia e a hora que aquilo aconteceu, mas a gente sabe que alguma coisa mudou na nossa vida a partir de determinado momento, quando o Senhor entrou na nossa história. Quando nós o identificamos como nosso Senhor e como nosso Salvador. Fomos aquele barro tirado das rochas, tirado da terra, tirado das beiras dos rios e transportados para um lugar de tratamento e cuidado. Todos nós passamos por isso. E então o Senhor inicia esse processo. Primeiro o quê? Nos amolecendo. E qual de nós, a partir do momento que conheceu Jesus, não percebeu que teve uma grande mudança lá dentro? Objetivos mudam, sonhos são redirecionados, emoções são transformadas. Às vezes aquela pessoa que dizia assim, olha, eu nunca chorei desse jeito. E quando tem uma experiência com Jesus, é uma emoção na alma, no coração, que fala, olha, eu não sei o que está acontecendo comigo. Quantas pessoas, talvez você mesma já tenha ouvido, que vão à casa de Deus, que ouvem os louvores, que ouvem uma palavra, e depois dizem assim, olha, eu chorava sem querer. Não é? Eu não sei por que eu estava chorando, mas as lágrimas desciam. É o Espírito de Deus, amolecendo e preparando o barro, para que ele se torne tratável. O barro precisa ser amolecido, precisa curtir na água do Espírito, precisa passar por esse processo, para que ele possa ser transformado naquilo que ele deve ser, que ele precisa ser. E nesse processo, nós vamos perceber também, pode passar o próximo aí para mim, e clica 2 vezes, por favor, que essa plasticidade do barro, essa flexibilidade, essa resiliência do barro, vai exigir um processo. Ele passa no descanso pelas águas do Espírito, aquele momento do início da vida cristã, que parece que você faz uma oração e rapidamente o Senhor ouve, que parece que tudo que você sente é paz, alegria, amor, que toda a gente que está ali na casa de Deus é tão maravilhosa, que aquela família é tão grande, aquilo que a gente chama do primeiro amor. Mas daí você começa a passar pelo processo do tratamento. Amoleceu, agora vai ser tratado. E daí a gente vai perceber que o barro vai ser amassado, que o barro vai ser pisado, e o barro vai se transformar naquilo que ele precisa ser. Pode passar o próximo. Por quê? Porque o barro precisa ser purificado. E daí vem o processo que a gente vai chamar de santificação, ok? Então, o primeiro processo fomos tirados da terra, ou seja, fomos arrancados do mundo e fomos trazidos para Deus, nos convertemos, encontramos o Senhor, entregamos a nossa vida a Ele. Agora veio o processo da purificação, que vai ser um pouco doloroso, mas que é necessário. Pode passar aí para mim, mais um, por favor. Já está lá, né? Então, vamos até o fim aqui. Então, esse barro, depois de ter chegado, né, aquele ponto de amolecimento, ele vai passar pelo segundo processo. Ele vai ter que tirar todas as impurezas. Muito desse barro vem com pedrinhas, pedras maiores ou pedras menores, folhas misturadas no meio,
ok? Outros tipos de materiais que talvez estivessem ali, naquele ambiente, que foram se misturando, e a única forma de separar, de tirar, é isso. É passando pelo processo de pisar e amassar, pisar e amassar, pisar e amassar. Mirtz, então você está querendo dizer o quê? Que Deus nos pisa e nos amassa? De certa forma, sim. São aquelas coisas que doem mais. A irmã Helena falou aqui sobre dois momentos muito difíceis para ela. O de entregar os filhos e o de entregar o marido, não é? Em situações diferentes, mas muito difíceis. Se não me engano, foi como é o nome da Débora aqui? Isabel, que falou em relação a um dia, uma hora, de um processo de Deus na sua vida. Não, foi a irmã que ministrou louvor, Sara, né? Isso, que falou sobre esse momento, dia e hora, que Deus trabalhou na vida dela. E não foi fácil, né, irmã? Curada e restaurada, quando ela fala, ainda existe muita emoção na sua voz. Todos percebemos isso aqui hoje pela manhã? Ainda muita emoção. Por quê? Porque são os momentos mais difíceis. São aqueles momentos em que a gente percebe assim, olha, está doendo. Não está ser fácil para mim. Machuca. Você imagina aquele barro que ficou tão bonitinho repousar naquela água do Espírito. Ai, não tem mais a ventania do lado de fora, não tem mais os contratempos da natureza. Estou aqui a descansar nas águas do Espírito. E, de repente, ele é tirado de lá e ele começa a ser pisado. Estamos a ser tratados. Nenhum de nós, sem as nossas dores e as nossas angústias, seríamos quem somos. E eu não estou a falar do lado ruim, eu estou a falar do lado de fortalecimento, de autoconhecimento, de capacidade de exercer compaixão, de joelhos dobrados por um filho do ventre ou por um filho do coração. Eu estou a falar disso, do que nós nos tornamos enquanto Déboras, enquanto Baraques. Nós precisávamos do encontro com Cristo para que nos tornássemos esse barro totalmente impermeado pelo Espírito Santo de Deus. Mas também precisávamos das provas para que nos tornássemos pessoas capazes de perceber a dor do outro. Nenhum intercessor se torna intercessor sem conhecer a dor do outro, que foi, em primeiro lugar, a sua própria dor. Porque nós não somos capazes de perceber o que o outro sente, mas quando nós já passamos por algo semelhante, então nós compreendemos, conseguimos chegar um pouco mais próximos do que a dor da outra pessoa. E todo intercessor precisa sentir a dor do outro. E saber que quando dói, quando aperta, às vezes a gente quer gritar. Às vezes a gente quer desistir. Às vezes a gente só precisa de isolamento e ficarmos um tempo separados. Nós sabemos disso porque nós vivemos isso. Quando nós ouvimos o partilhar da Helena e o partilhar da Sara aqui nessa manhã, nós nos identificamos. Porque nós também somos intercessores. E também sabemos que o processo da purificação da nossa vida, para que tudo aquilo que não deveria estar ali, tudo aquilo que pode ameaçar a qualidade do vaso, tudo aquilo que pode tornar aquela argila, aquele barro que às vezes é resistente, mas infrágil, porque se tiver pedra, se tiver alguma coisa ali no meio, aquela parte onde aquele vaso resistente tem aquilo, pode ser uma parte frágil. Então, nós como barro,
estamos a ser tratados e tratadas. E às vezes o processo é doloroso. Às vezes é difícil. Tem coisas que são mais fáceis de enfrentar. Mas há perdas que são muito difíceis. Há entregas que são muito duras de fazer. Há coisas dentro de nós que nós deixamos fácil. Mas há outras que parece que o nosso coração se apega. Ezequiel capítulo 20, no verso 7, Deus diz para Israel assim: olha, eu quero que vocês lancem para longe de vocês os pecados dos quais se agradam os vossos olhos, percebem? Existem coisas que a gente deixa logo, a gente fala, olha, isso é muito mal, não quero mais para a minha vida. Mas existem pecados aos quais, às vezes, o nosso coração está apegado. Existem coisas que, às vezes, a gente está apegado. Eu tenho trabalhado na orientação e aconselhamento com muitas pessoas. E por muitas vezes, em todos esses anos, são mais de 20 anos trabalhando nisso, mais de 30 anos, se calhar, trabalhando nisso. E por muitas vezes eu ouvi as pessoas fazendo declarações como: eu nunca vou perdoar isso. Eu jamais serei capaz de esquecer o que aconteceu. Eu nunca vou conseguir novamente olhar para essa pessoa e confiar nessa pessoa. Eu acho que depois dessa grande perda, a minha vida nunca mais será a mesma. Frases como essas, declarações como essas, muitas vezes revelam aquelas coisas que estão apegadas no nosso coração. E que por mais que nos tornemos mulheres de Deus e homens de Deus, segundo a vontade e o coração dele, aquele apego nos torna frágeis. Porque é um espaço fácil para o contra-ataque do inimigo. Percebem isso? As nossas fraquezas, às vezes, tornam o vaso especial que Deus está a moldar em um vaso vulnerável. Porque, por vezes, o diabo nos conhece e sabe exatamente onde tocar. Que palavra usar para fazer voltar na memória aquela dor antiga e a gente dizer, olha, acho que eu ainda não estou transformado. Duvidar até mesmo do amor e da graça de Deus. Talvez eu não esteja tão pronta assim para ser uma intercessora. Muitos e muitas intercessoras têm desistido do ministério de interceder, porque dizem assim, não consigo. Quando a gente começa a interceder, parece que o inferno se levanta e as batalhas multiplicam, multiplicam e multiplicam. Então, um passo atrás. Dá para compreender, irmãos e irmãs? Dá para perceber que se o barro não passar por esse tratamento de purificação, uma partezinha dele vulnerável pode colocar em risco toda a obra de arte que aquele oleiro está a forjar. Então nós precisamos nos deixar tratar, ainda que doa em alguns momentos, ainda que seja difícil. E quando eu falo isso aqui com vocês, eu penso, vem à minha memória, e certamente está a vir à sua memória, as dores que nós temos. Vem a mim as minhas dores. E certamente você traz à memória aquelas coisas que podem ser a sua fragilidade, que pode ser o lugar da vulnerabilidade. E que para você deixar o Senhor tratar ali, você vai ter que realmente se submeter a um processo que às vezes é doloroso. Nos aconselhamentos, nas orientações, né, no processo de coaching que às vezes a gente faz com as pessoas, essas coisas começam a ser encontradas. E é um momento crucial do acompanhamento. Porque naquele instante em que a pessoa percebe, olha, deve ser isso que está aqui dentro e que me impede de avançar na minha vida,
essa revelação, esse conhecimento é maravilhoso. Mas a decisão que vem a partir daí é o que eu faço com isso. Porque eu posso falar assim, não quero mexer. Dobro de novo e guardo na gaveta. Ou eu posso dizer, olha, vai doer, mas eu não quero mais estar assim. Vai doer, vou ter que relembrar coisas que eu não queria, vou ter que tratar situações que eu preferia deixar do jeito que está. Vou ter que tirar algumas coisas que eu sempre usei, dizendo assim, é assim mesmo que eu sou, é meu jeito. E deixar o Senhor trabalhar. O barro precisa ser purificado, para que ele possa cumprir o seu propósito. Pode passar o próximo, por favor. O barro precisa ser, depois de purificado, olha, ele passa no descanso das águas. Ele passa pelo processo da purificação e da santificação. E depois, então, ele vai para a roda, mencionada hoje aqui pela manhã. E daí ele vai para aquela roda. E enquanto a Helena falava, eu não sei como você é, porque eu sei que cada um tem o seu jeito. Eu sou muito visual, eu fecho os olhos e eu imagino todas as coisas. E eu fiquei imaginando o oleiro pegando aquele punhado de barro e colocando em cima da roda. E sabe a imagem que veio nos meus olhos, nesse momento, na minha mente? Eu pensei assim, e se a roda, se ele começar a rodar, aquele barro ali no meio, sem aparar com as mãos? O que você acha que aconteceria com aquele barro em cima de uma roda a girar, sem estar amparado? Perdia-se todo o trabalho de purificação, de pisar, e depois de amassar, para encontrar aquelas pedrinhas menores. Tudo teria sido perdido, porque provavelmente aquele barro ia... E eu imaginei na hora a roda começando a girar e o barro voando longe, caindo pelo chão. E tendo que começar o processo todo de novo. E daí o que eu imaginei, e que eu acho que faz todo sentido para nós aqui, que antes de girar a roda, que vai começar a nos moldar naquilo que devemos ser, Deus nos ampara. Amém, queridos? Deus nos ampara. As mãos dele estão ali a segurar aquele vaso para que ele não se perca. Porque Deus sabe o que aquele barro já passou para chegar até aquela roda. Deus sabe o que nós já passamos para chegar até aqui hoje. E ele nos ampara porque ele não quer nos perder. Você percebe isso? Porque ele sabe o que ele quer de nós. E ele sabe que aquele vaso, aquele barro, teve que passar pelo processo de se tornar maleável ao trato, de ser pisado para tirar as impurezas, de ser amassado para arrancar qualquer coisa que pudesse torná-lo vulnerável. E ele não quer que esse barro se perca. Então ele nos ampara, ele nos segura. E daí ele começa, então, a fazer isso. Ele já sabe o que ele vai moldar. E daí veio outra imagem, enquanto a Helena falava na minha mente. A outra imagem, ela falou isso, o vaso não sabe o barro não sabe o que ele vai se tornar, não é? E quando a gente está olhando ali, aquele oleiro, e eu já tive a experiência de ver isso, né? Aquele oleiro trabalhando e a roda girando, e as mãos vão para lá, vão para cá, e ele tira, e às vezes o dedo aperta um pouquinho mais, e às vezes ele pega um outro objeto, né? Uma lâmina ou alguma coisa que ele põe ali, que é para aparar e tirar o excesso do barro que não serve para nada ali. Eu fiquei imaginando que em cada momento
Em cada momento que aquela roda gira, que aquelas mãos amparam, que um molde surge, parece que vai ser uma coisa diferente. Eu não sei se vocês já viram isso, pelo menos aí em filmes ou nos vídeos de YouTube, ou alguma coisa assim. Já viram o barro sendo moldado? A gente olha, de repente ele é um punhado de barro, aí ele bota o dedo por fora, a mão por dentro, começa a modelar e parece que vai sair um vasinho. Né? Parece que ele está tomando a forma do quê? De um vaso de planta. Aí, de repente, ele aperta um pouquinho mais em cima e você vê, vai tomando uma forma. E daí você fala, se calhar o que ele está a fazer é um vaso de flores, né? Um jarro bonito desse ali para colocar as flores. Aí, de repente, ele muda aquilo e começa a dar um bico. Começa a gerar um bico naquilo. E aquilo que era barro, que pareceu um vaso de plantas, que de repente começou a aparecer um vaso decorativo, né, para colocar, agora se torna um jarro. Entende? E, às vezes, ele olha e ele fala assim, não ficou bom. Esse barro aqui parece que não é muito próprio para isso. Então, o que ele faz? Amassa tudo de novo. E começa o processo. Mais água, mais roda, mais mão amparando, mais formas surgindo. É isso. É o vaso perfeito. É o utensílio perfeito que esse barro me permitiu moldar. Você consegue visualizar isso? Só que tem um detalhe. Quem é artista, quem faz, quem é criativo, sabe disso. Antes de ver uma coisa pronta, o artista já visualizou mentalmente aquela coisa pronta. Não é assim? Quem borda, quem desenha roupas e costura, quem faz artesanato, quem pinta quadros. Às vezes a gente vê assim aqueles quadros começando a ser pintados, um monte de pinceladas, né? Um borrão aqui, outro borrão ali, outro, e assim vai. E você fala, gente, o que vai sair daí? E de repente uma obra-prima nasce. Mas todos aqueles borrões tinham um objetivo, porque o artista sabia o que ele estava a fazer. E Deus sabe o que Ele está a fazer na nossa vida. Amém? Mesmo que pareça um borrão, Ele sabe o que Ele está a fazer em nós e o que Ele quer fazer através de nós. E se o barro não pode dizer ao oleiro, é esse tipo de vaso que eu gostaria de ser, a única coisa que o barro pode fazer é entregar-se. É deixar que a criatividade do grande oleiro seja desenvolvida. E daí a gente pensa no corpo de Cristo. E a gente percebe que grande diversidade nós somos. E hoje o irmão Daniel disse uma frase no carro que é muito interessante para a gente pensar. Que só quem tem problema com a diversidade somos nós. Que às vezes temos dificuldade de aceitar o outro do jeito que ele é, de conviver com quem pensa diferente da gente, de caminhar com as pessoas que têm outros objetivos. Porque Deus é Deus de diversidade. Ele ele declarou, né, que a terra deu seu fruto e as árvores segundo a sua espécie. E quantas espécies! E daí ele disse que os peixes povoem as águas. E quanta diversidade! Não é isso? E as aves do céu. E quanta diversidade! E o ser humano?
Não tem um igual ao outro. Se os programas de computador já são algo maravilhoso, a gente que não entende nada de como é que as coisas acontecem, a gente já fica admirado. Imagina Deus, que deu a cada ser humano uma digital própria. Não é assim? Não existem duas iguais no mundo. Pode ser muito parecida, mas não é igual. Amados, ele já sabe. E ele até sabia o processo que nós passaríamos. A ciência hoje diz isso. Mas Deus já disse há muito tempo. A ciência diz que, sem considerar, por exemplo, as situações, né, difíceis, um acidente, algo trágico, pelo DNA, pela análise, ADN, né, o DNA, pela análise da biologia humana, da genética humana, é possível estimar quantos anos uma pessoa poderá viver pela sua genética. Mas o Salmo 139 diz que Deus já sabia o quê? Todos os nossos dias. Quando? Quando nenhum deles ainda havia. Percebe isso? Não somos obra do acaso. Não estamos aqui por acaso. Somos barro, sim. Mas ele já sabe que vaso vai fazer de nós, que o objeto, que utensílio nós seremos, para que propósito fomos criados. Fomos criados para adornar, para servir, para gerar vida como um vaso de plantas, para cultivar a vida ali dentro de... O que Deus quer da nossa vida? O que Ele quer de nós? Passa por tudo aquilo que Ele tem permitido que a gente enfrente. Eu me converti aos 17 anos. Fui criada na igreja, minha mãe levava todos nós, éramos 6 filhos, somos 6 filhos, e ele levava todos nós para a igreja, desde muito pequenos. Íamos à escola bíblica dominical, de vez em quando participávamos dos cultos, porque ela não ia sempre, porque eram 6 filhos, morando longe, carregando aquela escadinha toda, né, até o templo. Mas só aos 17 anos eu tive um encontro com Jesus. E o meu encontro com Jesus aconteceu no dia que eu vi o meu pai sendo sepultado. Uma dor imensa, a incompreensão do porquê. Por que Deus permite que o pai de 6 filhos seja assassinado? Quando ele é um homem bom, quando ele é uma pessoa digna, quando ele é amado por toda a gente. Perguntas como essas vêm à nossa mente. Mas a partir dali, daquele momento, um questionamento ficou aqui. Se fosse eu estaria no inferno. E isso ficou na minha mente, ficou no meu coração. Se fosse eu estaria no inferno. E a partir dali, Deus começou uma obra de transformação na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida da minha mãe, uma obra de transformação. Porque Deus diz para um profeta, vai e case-se com uma mulher de prostituições e gere filhos da prostituição. É duro. Porque Deus permite isso, porque Ele está modelando o vaso. Porque Ele sabe o que Ele vai fazer. E Oséias seria um modelo para toda a nação de Israel, de como as prostituições, o abandono, a infidelidade de Israel mexia e machucava o coração de Deus, mas como Deus não desistia desse povo infiel. A morte do meu pai foi um caminho duro, que Deus usou para quebrar a dureza do meu coração. E a dureza do coração dos meus irmãos. E mudar a nossa história.
Deus transforma perdas, tragédias, dores e angústias em um ato de tratamento, de transformação e de mudança da nossa história. Se Deus me perguntasse qual o caminho que eu queria que ele seguisse, eu, barro, intrometido na obra do oleiro, poderia dizer, jamais esse, Senhor. Mas ele sabia como tratar e como tocar o nosso coração. E eu me atrevo a dizer mais. Ele sabia que aquela menina de 17 anos, que só tinha tristezas e mágoas, depressiva desde a infância, ele sabia que aquela menina de 17 anos, tímida, encabulada, que não tinha coragem de falar com as pessoas, talvez até pelas coisas ruins que passavam no meu coração, ele sabia o que ele faria dessa menina. Ele sabia para onde ele me enviaria. Ele sabia os dons que ele me concederia. Ele sabia o quanto ele poderia trabalhar na minha vida e, através da minha vida, trabalhar em muitas vidas. Mas eu, barro, teria dito para ele, esse caminho não, Deus. O barro, ele precisa ser modelado. E para isso ele precisa estar na roda. E ele precisa saber que o oleiro vai acolher, proteger, cuidar. Que vai usar, sim, instrumentos cortantes quando for necessário. Que vai, sim, ter que remodelar alguma coisa que não ficou muito boa. Alguma deformidade que aquele barro teimoso cismou em deixar em si mesmo. Mas esse oleiro sabe que tipo de vaso quer fazer, que tipo de utensílio quer nos tornar e o que precisa acontecer. Então, a gente tem que descansar como barro na roda do oleiro e entregar-se. Consegue perceber, visualizar isso? O barro entregue nas mãos desse oleiro. E é o que vai fazer toda a diferença. Aí a gente pensa assim, ok, pronto, acabou, né? Descansei nas águas do Espírito, conheci Jesus, fui purificado, santificado, limpo de todas as minhas impurezas, me entreguei na roda do oleiro, fui moldado, fui moldada. Vaso lindo surgiu daqui. Mas ainda é o quê? Barro. Ainda é barro. E para se tornar finalmente naquele utensílio, pode passar, por favor, o último processo aqui. Ele ainda precisa passar pelo fogo para ser aprovado. Ele precisa passar pelo fogo para ser aprovado. Pode até ficar lá durante dias, dependendo da qualidade do barro, dependendo do tipo de vaso, dependendo do tipo de obra que está a ser feita ali. Vai passar. Por quê? Para ser aprovado. Para ser aprovado. E nós estamos num processo de aprovação. Santificados, purificados, moldados, transformados, mas ainda no processo de aprovação, até o último dia. Quando a gente pensa assim, que dias maus, guerra, pestes, terremotos, tsunamis, que dias maus, erupção vulcânica, crise na economia, aumento de preço das coisas. Quando a gente pensa em todas essas coisas, a gente vê que a gente ainda está no processo.
Deus está nos aprovando pela forma que reagimos ao fogo. Porque se diante de uma pandemia, porque tínhamos que ficar um pouco mais isolados, porque não podíamos ir ao culto público, porque não podíamos viver determinadas situações que antes eram mais comuns para nós, esfriamos na fé. Então não fomos aprovados. E talvez você conheça, e eu conheço, muitas pessoas que a partir da pandemia nunca mais voltaram à casa do Pai. Passaram pelo fogo e foram reprovados. Foram bem curtidos, foram bem limpos, foram bem moldados. Mas não suportaram o fogo. E racharam, partiram-se. Uma vez, num ministério que eu estava com meu marido lá no Nordeste do Brasil, e algumas situações muito ruins estavam acontecendo na igreja. E nós fomos a um retiro, levamos a igreja para um retiro espiritual, e houve um momento que Deus me deu uma visão que me fez chorar e chorar muito, porque era uma igreja muito amada, um povo muito querido, e que ainda hoje é. Mas naquele momento, o Senhor, de uma forma muito direta, disse para mim: esse retiro é o tempo do fogo. Já moldei, já modelei. Mas quem não se submeter ao agir do fogo para aprovação aqui, vai ser rachado e nada mais resta do que ser lançado fora. E eu chorei muito, porque eu sabia o que Deus estava se referindo. E sabia que havia muitas pessoas ali naquele lugar que eram muito amáveis, muito queridas, mas tão duras de coração, que se não se quebrassem para o agir de Deus, se não reconhecessem os seus erros, se não se deixassem moldar, aquela obra de Deus não seria completa na vida deles, e eles nunca se tornariam no vaso que deveriam ser para a honra de Deus. E eu vou dizer com alegria que praticamente todos se quebrantaram. E foi mesmo um tempo que Deus trouxe coisas ali para tratar de uma maneira dura, mas de uma maneira direta. Eu vi muitos daqueles se dobrando, se arrependendo, clamando ao Senhor e sendo transformados. Mas também vi alguns que se mantiveram na sua dureza. E que a partir dali nunca mais foram as mesmas pessoas que eram no trabalho, no ministério, na vida, nos relacionamentos familiares, famílias desfeitas, ministérios perdidos. Porque enquanto o barro está mole na roda do oleiro, se ele se desfaz, ele pode ser refeito. Mas depois que ele é consolidado pelo fogo, partiu, rachou, não dá mais. Dá para compreender, irmãs e irmãos, que tipo de barro nós somos? O que Deus encontra no coração de cada Débora aqui? O que Deus encontra na história de cada Baraque aqui? O que nós sabemos que ainda é um ponto de vulnerabilidade e que precisa ser tratado e que precisa ser moldado. Certamente, se o Senhor deu esse tema aos irmãos e irmãs da organização desse congresso, é porque Ele quer nos levar ao nível da aprovação, para que saindo daqui ainda mais úteis, mais poderosos no Senhor, mais cheios do Espírito Santo sejamos, mais as nossas intercessões cheguem ao céu, mais resultados das nossas orações nós venhamos a perceber, a ver. Mas nós estamos aqui para passar pelo fogo da aprovação, para sermos moldados, para sermos tratados, mas para sermos aprovados. Então nós precisamos nos entregar
nas mãos do oleiro para isso. Pode passar o próximo. Ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse para o barro, vai ser muito fácil se tornar um lindo vaso, um lindo jarro, um lindo aparelho de jantar. Ninguém disse para o barro que seria fácil passar por isso. Mas quando o barro se entregou nas mãos do oleiro, e ele disse, é isso que eu vou fazer. Ele sabia que não seria fácil. Então, a única coisa que a gente pode concluir é que vale a pena o final. Mesmo sendo pisado, mesmo sendo amassado, mesmo passando pelo fogo, vale a pena o final. O vaso, por fim, ele vai ser adornado, pode passar. Ele vai ser adornado. Ele vai ser decorado. Que tipo de vaso você se imaginou ao final dessa obra do Espírito Santo? O que você viu no final desse tratamento? Se nós queremos ser verdadeiramente vasos que cumprem o seu propósito, utensílios que cumprem o seu propósito, precisamos deixar o oleiro fazer aquilo que está no coração dele. Ao final, você vai dizer, valeu a pena. Doeu, mas eu fui tratado. Foi duro, mas eu cresci. Ardeu em chamas no meu coração e na minha alma, mas eu fui aprovado. Eu fui aprovada. Amém, queridos? Segundo o desejo do artista e em acordo com o fim para o qual ele foi desejado. Foi desde o princípio forjado. Pode passar a conclusão. É só uma forma da gente tentar compreender ao final tudo isso. Sou como barro maleável, nas mãos de um oleiro a trabalhar. Ele retira toda a impureza, até num vaso útil, me moldar. Amém? Que seja assim sobre a nossa vida. E eu queria, então, convidar você agora a abaixar sua cabeça. Pensar naquele barro que você imaginou que você seria. E o que resultaria desse barro passando pelas mãos do oleiro e por todo esse processo. Pensa nisso. Traz à sua memória os momentos que você sabe que ali era o Senhor, pisando a terra para tirar as pedras maiores, as coisas mais visíveis. Depois imagina que ele pega você nas mãos dele e amassa. E com aquela sensibilidade de um artista, ele vai percebendo que ali tem uma pedrinha ainda, que ali tem um pedacinho de galho ainda, e vai tirando. Imagina isso. Imagina o Senhor pegando esse barro, colocando num tanque e dizendo, descansa. Você não está sozinho, você não está sozinho aqui. É a água do Espírito tornando esse barro maleável. Descansa o tempo que for necessário. O tempo que o tipo do teu barro precisa para deixar o Espírito Santo dominar cada partícula do seu ser. E daí se imagina na roda do oleiro, amparado por aquelas mãos poderosas, mãos que se misturam com o seu barro, que pegam a cor do seu barro, que levam a marca do seu barro. E imagina que esse oleiro está te forjando ali naquela roda, está te formando, está formando o que você, no princípio, achou que talvez seja isso. Aí, de repente, nossa, é algo tão mais bonito. Gente, que vaso lindo. O oleiro está a me formar. E pensa ao final de tudo isso. O que pode, na minha vida,
me tornar frágil. Porque daqui da roda, eu vou para o forno. Daqui da roda, eu vou ser provado para ser aprovado. E nesse momento pede para o oleiro, refaz. Refaz, porque eu não quero essa fragilidade. Eu quero interceder por você nesse momento, como Débora e como Baraque. Quero interceder para que o Espírito Santo te dê a iluminação, o discernimento, daquelas coisas que às vezes parecem tão pequenas, mas que você insiste em manter. A tristeza, a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão, o medo, a culpa, o desânimo, a fraqueza, o sentimento de rejeição, o sentimento de não valorização, de não merecimento, a sensação de que é tudo em vão, de que eu oro e as coisas não acontecem, a incredulidade, a desesperança. Clama ao oleiro, refaz, Senhor. Transforma a incredulidade em fé, a mágoa em perdão, o ressentimento em compaixão. Transforma, Senhor, arranca, tira toda a culpa e me envolve com teu amor. Tira todo o medo e me enche de poder e autoridade no Senhor. Tira todo o temor e me dá coragem. Vai colocando diante de Deus. E deixa o divino oleiro preparar você. Porque Ele sabe o que Ele quer da sua vida. Talvez seja o que está fora de você, que não tem a ver necessariamente com você, mas aquele relacionamento que precisa ser abandonado ou transformado, aquele marido que precisa de uma cura e de uma ação de Deus na sua mente, no seu coração, e que você já acha nunca vai acontecer, aquele filho que parece que por mais que você ore vai para tão distante. Como a Helena disse hoje aqui, chega o momento que a gente tem que entregar. Se é esse o momento, entrega. Meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, meus pais, entrega. E como barro maleável nas mãos de um oleiro a trabalhar, clame que ele retire toda a impureza, até num vaso útil te tornar. Senhor, o Senhor conhece cada uma das Déboras, cada um dos Baraques. O Senhor sabe exatamente o que nesse momento vem à mente ao coração deles. O Senhor conhece as suas histórias desde a infância, Senhor. E sabe, Pai, que muitas coisas precisam ser mudadas, transformadas, curadas, restauradas. Precisam de um novo significado. O Senhor sabe exatamente como fazer. Deus, nós somos barro, cada um de nós. E o Senhor é o oleiro. O Senhor sabe, Deus, se somos um barro mais duro ou mais amolecido. Se geramos um fruto mais frágil ou mais permanente. O Senhor sabe o que precisamos, Pai. E é nas tuas mãos, então, que eu entrego a minha vida e a vida dos meus irmãos aqui nesse lugar. Estamos nas tuas mãos. Estamos nas tuas mãos, oleiro.
faça em nós conforme o teu querer. Em nome de Jesus. Amém.